Ah, não, eu passo 8 horas sem fazer xixi, tá tudo bem. Eu passo 7 dias sem fazer cocô e tá tudo bem. Não, não tá. Né? A gente tem um padrão que, obviamente, sofre ali uma variação, mas que a gente precisa entender. O padrão fisiológico de qualquer pessoa para urinar é de 4 a 7 vezes por dia. Então, se você teve um AVC, se você tem Parkinson, se você tem esclerose, se você está urinando mais vezes, é porque provavelmente a sua bexiga está se contraindo mais vezes, o que não é normal. Eu brinco, Lud, que é uma arritmia da bexiga. A bexiga ela tem que se contrair na hora de esvaziar, né? Ou seja, na hora que a gente faz o xixi, e na hora que ela está se enchendo, ou seja, igual tá a mim e você e a maioria das pessoas que não estão fazendo xixi, ela está se enchendo relaxada. Se por qualquer motivo existe uma incoordenação, né, um movimento incorreto que está gerando contrações antes, a gente brinca que é uma arritmia. E vai dar vontade desse paciente ficar fazendo xixi várias vezes por dia. Eu tenho paciente que vai 20 vezes ao banheiro em 24 horas. Então, primeira Então, coisa, padrão fazer mais do que esse padrão de 4 a e 7 menos também. vezes tem alguma coisa errada. Se você Uhum. faz 3, 2, uma vez, também tá errada. Porque provavelmente sua bexiga ela está crescendo, crescendo, suportando uma quantidade de líquido e ela não está com a capacidade de contrair. A gente pode pensar numa bexiga flácida. Já Uhum. no caso, né, do caso dos pacientes neurológicos, no caso dos pacientes neurológicos que está tendo essa contração, a gente pode pensar, será que é uma bexiga espástica? Né? Então, a gente vai pensando nisso para entender o quadro do paciente. Por isso que a gente sempre está em conjunto com os profissionais que estão acompanhando a doença de base, porque tem uma doença de base. Né? E a gente É. precisa entender que o centro regulador da micção ele não está só no cérebro, ele também está lá na nossa medula. Principalmente aqui, ó, na parte final de. Primeiro, a gente tem a parte inicial, que é do sistema nervoso autônomo simpático, então ali entre T11, mais ou menos, e ali entre S2 e S4, a gente tem do parasimpático. Então, a gente tem a parte que contrai e relaxa ali embaixo na medula. Então, assim, por exemplo, a pessoa, não tive nada no cérebro, eu só sofri um acidente na coluna, né? Quebrei a coluna. Tá, mas ali também tem a parte que regula o funcionamento do intestino, da bexiga e também a sensibilidade dos nossos órgãos genitais, que é uma outra parte muito negligenciada, né? Então, só para a gente concluir do xixi. Xixi você tem que fazer de 4 a 7 vezes por dia. Se você tá com urgência, o que que é urgência, pessoal, com diagnóstico neurológico? É aquela pessoa assim que do nada precisa sair correndo para fazer xixi. Quem já teve infecção urinária vai saber o que que é. É exatamente como a gente fica quando tá com cistite. Já teve, Lude? Já, já. Sabe aquela. Gente, se eu começo até a suar frio, que se eu não for no banheiro, eu vou fazer xixi na roupa. A bexiga, quando tá nessa contração, dá esse sintoma muito parecido. Então, isso é urgência, tá? E Então, normalmente, e deixa quando acontece isso, geralmente é pouco volume ou não Não necessariamente? Sai pouco xixi? necessariamente. Tá. No caso dessas contrações, não dá nem tempo de encher. Então a gente fala que a pessoa ela tende a diminuir a capacidade vesical, ou seja, a capacidade de xixi que cabe dentro da bexiga. E essa pessoa também ela pode ter uma sensibilidade da bexiga aumentada. O que que quer dizer isso? Às vezes tem só 100 ml ali dentro, ela já quer fazer xixi. E aí, só para vocês terem noção, uma bexiga de adulto é de 450 ml, né? Então, a gente tem essa alteração nesses dois parâmetros também do xixi. Tá. E aí, se fizer mais ou menos vezes, tem alguma disfunção. Em Isso. relação às fezes, né? Qual que é o parâmetro de normalidade, assim, Isso. a média Aí, esperada? isso. O parâmetro de fezes, a gente tem duas formas de avaliar, que depois eu posso até deixar um link aqui para vocês verem como que a gente faz. A gente tem a escala de Bristol, que é uma escalazinha dos desenhos de cocô. Talvez todo mundo se jogar aí na internet, escala de Bristol, né? Bristol, né? Bristol. Você vai ver que tem os desenhos das fezes.
Então, a gente caracteriza ali se o paciente ele tem aquelas fezes muito endurecidas, se ele tem as fezes ali normal, que é entre 3 e 4, e 5 e 6, aquela diarreia. Normalmente, no paciente com algum distúrbio neurológico, alguma doença neurológica de base, a gente vai ver que ele fica ali entre 1 e o 2, no máximo 3. Ou seja, ele tende a ser um intestino ressecado. Porque a gente sabe, Lud, que quanto mais tempo o cocô fica dentro do nosso intestino, esse bolo fecal ele vai sendo ressecado porque o nosso corpo tira a água desse cocô. Por isso que fica muito seco. E aí, a frequência, ela importa? Importa. Mas a gente preocupa muito mais com a característica dessas fezes. Então, assim, esse paciente que está evacuando a cada 3, 4 dias, a gente já pensa juntando com aquela característica das fezes, que é um paciente constipado. Obviamente que a gente avalia outras coisas, que é o que a gente chama de escala Roma 4, que são critérios de Roma 4, perdão, que a gente avalia se o paciente tem dor, dificuldade para evacuar, se é aquelas fezes muito calibrosas, enfim, a gente tem uma série de avaliação. Então, nos casos do paciente com alguma alteração neurológica, a grande maioria tem essa retenção das fezes. Então, acaba que os médicos passam medicações para ajudar a amolecer esse bolo fecal para sair com mais facilidade. E aí, dependendo, né, da acessibilidade, da facilidade que o paciente tem de se manusear, de se cuidar, ele mesmo pode fazer essa massagem. Então, ele faz uma massagem na borda do ânus, que a gente acaba estimulando o reflexo para ele evacuar. A gente também ensina, por exemplo, Lud, nos pacientes neurológicos que têm essa dificuldade de evacuação, a massagem para ativar o peristaltismo também. O intestino, gente, ele faz movimentozinhos, sabe? Como se fossem umas ondinhas, para ir empurrando esse bolo fecal até chegar lá embaixo. Então, a gente pode otimizar esse movimento que está prejudicado no paciente com intestino neurogênico e assim ajudar ele a evacuar. Só para vocês terem noção, a gente falou aqui de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, AVC, mas a gente esquece de doenças mais conhecidas que traz isso também, como diabetes, tá? A gente vê isso E a gente, constante também. Não gente, é só doença neurológica, né? o paciente diabético, ele tem neuropatia, e neuropatia para o corpo inteiro, neuropatia diabética por conta de afetar a parte de visual, né? Alteração de sensibilidade, alteração na bexiga e no intestino, alteração de disfunção erétil, no caso do homem, E se alteração de a gente for sensibilidade. pensar, se a gente for pensar no AVC, sendo diabetes um dos fatores de risco, e a gente tem muitos quadros de Dois, pacientes né? já, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Tudo.